A entrevista de hoje é relacionada aos 31 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entrevista de vídeo chamada com o presidente do Conselho Tutelar de Balneário Camboriú, Maurício Rafael, que está conosco. Já temos ele na imagem também, Júlia, divide a tela pra gente aí. Isso, Maurício, tudo bem? Boa tarde, meu amigo, como é que você vai? Boa tarde, Adilson, boa tarde. Estamos muito bem, muito felizes nesse dia, comemorando 31 dias de Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma data muito importante para nós na luta pela garantia de direitos da criança e do adolescente aí no nosso Brasilzão. Pois é. E hoje, qual é a avaliação que se faz com este Estatuto da Criança e do Adolescente que vem sofrendo tanto violência física como violência também moral? Pois é, Adilson, o Estatuto não é uma lei nova, né? Está completando hoje 31 anos e ainda existe muito a ser feito para garantir o direito das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É tão importante nós entendermos o papel do Conselho Tutelar, que quando o legislador foi criar a lei, ele tomou o cuidado de criar um aparelho que fosse o fiscalizador dessa lei, garantir que a lei fosse cumprida. O Brasil, ele tem uma situação muito engraçada. Eu acho que deve ser o único país do mundo onde existem leis que não pegam, né? A gente ouve muito isso. E aquela lei? Aquela lei não pegou. Mas isso não pode acontecer. Então, com a criança e com o adolescente. Então, quando foi criado o Estatuto, lá no ano de 1990, foi criado o Estatuto, o Conselho Tutelar, para garantir que esses direitos fossem garantidos, né? Fossem de fato garantidos. E a nossa luta é diária, é constante, não para, e a gente se depara com muitas situações ainda hoje, muitas situações, né, de violação de direitos. Até porque, para que esses direitos realmente aconteçam na prática, tem que existir um órgão fiscalizador, justamente um deles que é o Conselho Tutelar, o qual você é presidente, né? Isso mesmo. As pessoas normalmente elas acabam confundindo o Conselho Tutelar com algumas situações. Por exemplo, as pessoas, a grande maioria, acha que o Conselho Tutelar é a polícia de criança e de adolescente, né? E eu sempre falo algo, se vamos comparar o Conselho Tutelar com algum outro órgão, tem que comparar com o PROCON. Porque o PROCON ele só serve para uma coisa, garantir o direito do consumidor. E o Conselho Tutelar só serve para uma coisa, garantir direitos de crianças e adolescentes. Claro que toda vez que esses direitos eles estão sendo violados com uma agressão física, com um abuso, seja um abuso sexual, moral, psicológico, como você colocou, nós vamos sim entrar em ação para fazer cessar o abuso e a violação de direito. Primeira coisa é fazer cessar a violação, depois garantir e restabelecer o direito. E através, obviamente, do acionamento de um órgão, autoridade policial para fazer cessar, até porque você falaste muito bem, acabou esse negócio que o Conselho Tutelar é polícia, vai chegar e vai prender, não é assim que funciona, né? Existe todo um trabalho através de uma união entre as forças. Exatamente. Nós estamos sempre em contato, né? Quando nós precisamos, acionamos as forças de segurança, e quando as forças de segurança têm alguma ocorrência onde elas se deparam com violação de direito, aí sim eles acionam o Conselho Tutelar. E aconteceu um caso, e até foi por este motivo que eu entrei em contato com você, ontem, de maus tratos a crianças, ontem, segunda-feira, no bairro dos Municípios, onde uma adolescente era abusada sexualmente e duas crianças sofriam agressões físicas e morais também, né? É porque normalmente quando nós atendemos os casos aqui no Conselho Tutelar, Adilson, os casos, infelizmente, eles acabam se prorrogando por muitos anos, né? Quando nós não conseguimos aí sanar essa violência, a coisa vai por muitos anos ainda, às vezes em função da conduta do adolescente, da conduta da família. Quando nós conseguimos agir, né, de imediato, nós sanamos. Em alguns casos, nós não temos esse poder. Então, aqui nessa situação, tem alguns casos misturados. O caso da adolescente que era abusada, e nem sei se essa a ocorrência realmente, é de 2016. Essa adolescente já nem convive mais com a família que foi atendida ontem. Ela
Na época, ela foi acolhida em instituição de acolhimento para adolescentes. Hoje, ela já não reside mais com essa família, mora em outra cidade, já está casada. Hoje, ela está garantida. Aí, aconteceu outra situação agora, na mesma família, onde existe ali uma criança de 10 anos e uma de 3, se eu não me engano, tá? A polícia foi até essa residência para verificar uma situação de tráfico de drogas, e quando eles chegaram lá para fazer a ocorrência deles, eles se depararam com essa situação da vulnerabilidade das crianças. Então, a conselheira que foi atender o caso, ela tentou conversar com a genitora, não foi possível, porque ela estava extremamente alcoolizada e sob efeito de drogas, não houve espaço para conversa. Então, ela segurou com ela as crianças, tentou contato com a avó paterna não quis ficar com as crianças por conta do conflito familiar. Ela alegou que depois a mãe das crianças viria fazer escândalo na porta dela, mesmo diante da situação das crianças, ela não quis acolher. Então foi necessário o acolhimento institucional como medida de proteção. O Conselho Tutelar, quando precisa acolher uma criança, não é pelo fato de tirar dos pais. Nós queremos garantir a segurança e a integridade das crianças. Então, como medida de proteção, as crianças foram acolhidas. Isso, então, é informado ao judiciário e o judiciário vai tomar as decisões cabíveis aí, né? Perfeitamente. Essa ocorrência, sim, eu até misturei duas situações, que eu leio tantas informações relacionadas à segurança e que misturei duas questões numa só, mas é justamente as crianças de 3 e 10 anos, sim? Mas é importante nós falarmos sobre isso, porque inclusive nas redes sociais as pessoas querem colocar ali a sua opinião, e estão falando isso, que o Conselho não atuou porque sabia das denúncias, e não é isso que aconteceu. A ocorrência que aconteceu em 2016 foi atendida pelo Conselho Tutelar, a adolescente na época foi acolhida, a situação foi resolvida, né? Houveram denúncias em relação a essa situação dessa casa agora, o Conselho Tutelar foi atuar, mas existe uma característica em alguns bairros aqui da cidade, onde as pessoas dentro de uma casa acabam construindo muitas kitnets, muitos apartamentos, não são regularizados, e aí quando nós chegamos para atuar, é um portão trancado que não tem interfone, você chama, ninguém atende, e nós não temos a autoridade para arrombar se nós não tivermos o conhecimento de que, de fato, existe uma violação de direito. Por base de uma denúncia, é muito complicado atuar, mas o Conselho Tutelar estava atuante nesse caso, assim como atuou em 2016, né? Mas realmente o pessoal misturou as histórias aí. Tá certo. Maurício Rafael, presidente do Conselho Tutelar, vamos conversar mais vezes para justamente trazer mais informações importantes que são realizadas através de ações do Conselho Tutelar de Balneário Camboriú. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado, agradeço a acolhida. Eu gostaria só de deixar o telefone do plantão para que a comunidade possa entrar em contato caso necessário. É o 98883-7585. 98883-7585. Obrigado, amigo.